Fala galera do clube, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar a instalar o robô e configurar o setup 603, né, a versão nova do robô, a versão 06 do robô do clube. Vamos lá, primeira coisa então galera, vocês têm que estar com o MetaTrader aberto, né? E vocês têm que estar com o gráfico do papel que vocês querem operar. Neste exemplo aqui eu vou rodar no mini índice, que é onde o meu setup roda, tá? Então para abrir o gráfico do setup, todo mundo sabe, basta clicar aqui com o botão direito e ir janela do gráfico. E ele vai abrir aqui o gráfico. Lembrando que o setup de scalper, o meu setup é 1 minuto, tá bom gente? Primeira coisa, a gente tem que instalar o robô dentro do MetaTrader. Para isso é bem simples, basta você estar com o MetaTrader aberto, você vai na pastinha onde você fez o download do robô. Lembre-se que o robô ele sempre vai ter a extensão EX5, para vocês identificar o que é setup e o que é robô, né? Robô, a extensão é EX5. Dá 2 cliques em cima do arquivo, ele já está instalado aqui, tá? Daí ele está perguntando se eu quero substituir. Eu vou dizer que não, mas se vocês não tiverem instalado, então ele já instala automático, vai vir aqui nessa árvore, nessa estrutura do navegador aqui, vai aparecer Consultor Expert, vai aparecer aqui o nome do robô, tá bom? Se não está aparecendo o navegador, você vem aqui no menu Exibir e vem aqui no navegador, ou dá um Ctrl N e ele vai aparecer essa aba aqui. Muito bem. Feito isso, está instalado o robô, ok, agora nós vamos ativar o setup no papel. Então a gente já vai estar com o gráfico aberto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... Eu vou vir aqui na conta... desculpa, tá? Vamos primeiro colocar o robô no gráfico, tá? Desculpa. A gente vai vir aqui, o robô instalado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no robô e vai arrastar para cima do gráfico. Beleza. Aí sim, aí instalei e botei para cima do gráfico. Eu tenho que estar atento que na primeira aba tem que estar marcada essa opção aqui, permitir algo trading, tá? E na segunda aba ele vai ter o botão abrir. Você clica aqui e vai localizar lá dentro da versão atualizada do robô, né, que é a 06, você vai procurar lá no mini índice criado por usuários, vai estar aqui o meu setup, Scalper Márcio M1, indicando que é no gráfico M1, né, versão 603. A versão 603 é para fazer referência ao robô 06 também, tá? Então você clica aqui e ele vai carregar o setup aqui. Algumas coisas são importantes que eu explique para vocês que mudaram. São duas coisas basicamente, tá? Que mudaram da versão 503 para a versão 603. A primeira mudança importante é esses dois parâmetros aqui, que agora você pode estabelecer uma meta para ele parar de operar quando ele chegar em determinado lucro, ou uma meta para ele parar de operar quando ele chegar numa determinada perda, tá? Então, como é que eu calculo e o que eu indico, tá, gente? Bom, a banca eu indico a trabalhar sempre com uma média de R$ 800 a R$ 1.000 por contrato. O ideal é trabalhar com R$ 1.000 por contrato, para não ficar tão alavancado, tá? E a meta de lucro que eu aconselho é 3% do valor da tua banca, tá? Para quem quer ser mais agressivo, em dias que tem tendência a ser muito bom, quer buscar 5%, beleza, ok, pode ser também. Eu trabalho normalmente entre 3% a 5%. Para quem é mais conservador e quer ir mordendo devagarinho, 3% também é um ótimo número, porque ganhar 3% ao dia... Poxa, quem não quer, né? É uma ótima meta. Então, o que você vai fazer? Eu vou simular se eu estivesse trabalhando com um contrato. Então, como que eu calculo? Um contrato, ele exige uma banca de quanto? De R$ 1.000. Então, eu faço R$ 1.000 vezes 3%. Vai dar uma meta, então, de gains de R$ 30. Mas, Márcio, eu opero com 10 contratos. Qual seria a minha meta? Então, se para 10 contratos, são 10 contratos, vezes uma banca de R$ 1.000 por contrato, são R$ 10.000 de banca que você precisa ter para operar com 10 contratos. Vezes 3%, então a tua meta de gains vai ser R$ 300, tá ok? Então, eu vou colocar aqui um exemplo, neste mesmo exemplo aqui, eu vou trabalhar com uma meta como se eu estivesse operando com apenas um contrato. Então, a meta de gain é R$ 30. Meta de loss, tá? De perda por dia. Eu aconselho a operar no máximo até 2 loss por dia. Por quê? Porque às vezes ele vem no início do dia, pode ser que ele já venha um loss. E aí depois venha vários gains. E se tu deixar apenas um loss de meta, o que vai acontecer? O teu robô já vai parar no primeiro loss do dia e todos os outros gains tu perde.
Isso já aconteceu comigo aqui nos meus backtests e na minha conta real também. Então eu não indico deixar apenas um loss de meta por dia. Como é que eu calculo um loss em reais? Bom, o loss do meu setup ele é de 150 pontos. Então eu faço 150 pontos vezes quanto que é o ponto no mini índice? 20 centavos. Então eu faço vezes 20 centavos. Então um loss ele equivaleria a R$30. Como eu não quero deixar apenas um loss, eu tenho que dar uma margem para ele não parar já no primeiro loss do dia. O que eu aconselho? Eu aconselho operar em torno de um loss e meio. Tá bom? Um loss e meio em reais aqui. Por que um loss e meio? Porque quando ele tomar 2 loss, ele já vai sair. Agora, poderia acontecer de eu ter 2, 3 gains e ele toma um loss. Se eu deixar aqueles gains, eles vão ajudar a me permitir que eu fique tomando mais loss. E eu não acho isso legal, entendeu? Eu acho que se vier 2 loss no dia, porque o dia não está muito bom. E, cara, eu não aconselho continuar. Então, na minha opinião, eu acho que no máximo 2 loss é o suficiente. Então, para eu calcular um loss e meio, como é que eu faço? Então, eu tenho o valor aqui de R$30 que seria proporcional a um loss. Então, eu faço vezes 1,5. Dá R$45. Então, aqui, por exemplo, uma indicação seria R$45. Poderia ser R$40? Poderia ser também. Poderia ser R$50? Poderia ser também. Tá? Poderia ser R$60, que seria vezes 2. Eu já não aconselharia. Porque, por exemplo, se eu tive um gain na manhã e veio 2 loss, aquele gain vai fazer com que o robô ainda continue operando e pode vir um terceiro loss mais pesado. Então, pode vir um terceiro loss e pesar muito, fugir muito do gerenciamento de vocês. Então, eu não aconselho a calcular direto 2 gains aqui, 2 loss. Eu aconselho a operar, aqui um loss e alguma coisa, menos de 2, tá? Então, vamos considerar um loss e meio, eu vou botar R$45. Ok. Quantidade de contratos não muda, que o restante tudo certo. Os horários. Bom, isso aqui é uma coisa importante que mudou, tá? Eu fiz um comparativo e as estatísticas olhando só para os últimos 90 dias, que é um mercado que, digamos assim, para o nosso mercado atual agora. Tá? Agora eu estou falando aqui final do mês 9, né? Entrando aqui basicamente já no mês 10. Então eu peguei do mês 7 para frente de 2020, não sei quando você vai estar olhando esse vídeo. Pode ser que algumas coisas já quando você olhou já possam ter mudado, pode ser que essas referências de horários em função... Porque o mercado é muito dinâmico, né? Então pode ser que em algum momento essas informações já não sejam mais essas. Mas hoje, falando agora, nesse momento, os testes que eu fiz nos últimos 90 dias, eles me indicam que alguns horários têm sido muito bons. Então, quais são os horários que eu percebi que têm sido bons? São do meio-dia até antes das 2 da tarde. Tá? Ele tem tido uma performance nesses horários aqui melhor que o horário das 11. Mas, Márcio, o horário das 11, então significa que eu não posso operar porque só vai vir loss? Não, ele até inclusive ele vem mais gains do que loss. Mas ele não tem uma performance tão boa quanto os horários do meio-dia às 2 da tarde. Então, pelo que eu tenho percebido nos últimos 90 dias, tá? Eu estou falando historicamente e estatisticamente. Tá? Posso rodar também direto das 11? Claro que pode. Mas eu estou fazendo essa experiência aqui, eu percebi que ele estava com um desempenho bom, desempenho melhor. Então eu optei em iniciar amanhã às 9h05. Aqui eu retiro deste horário aquela range das 10h30, que a gente sabe que é a abertura do mercado à vista, eles dão uma confusão ali, normalmente é um horário que pode vir loss, então a gente isola aquele horário e tira fora. Depois ele inicia às 10h45 e vai até às 10h55. E aí eu tirei fora aquela range do horário das 11 para iniciar das 12 até as 13h55. Quem quer utilizar direto aqui, trabalhar igual nas 11 horas, ok também, não tem problema, tá? Eu estou fazendo esse teste porque eu quero focar onde eu percebo que tem uma performance melhor. Por isso que eu indiquei esse horário. Mas isso é muito dinâmico. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já tenha mudado de novo. Então isso aqui ele é muito particular, a questão dos horários, e é muito dinâmico, porque o mercado ele tem mudanças e isso acontece. Então a ideia aqui dos horários é tentar desviar daqueles horários que a gente percebe que
estatisticamente costumam vir notícias e em função disso costumam vir loss, entendeu? O mercado dá uma agitada e o que a gente quer é desviar desses horários aí para ser mais assertivo, né? Então aqui, quem quiser seguir essa estratégia, quem quiser seguir essa ideia aqui, desses testes que eu estou fazendo e baseado nesses últimos 90 dias, fica aqui então a dica, tá bom? Bom, e o que mais? Aí eu coloquei para ele encerrar então as operações às 13h59. No restante, não mexe em nada, tá? Então você vai dar um OK, ele vai carregar aqui o robô. Tá? Ele já tem alguns dados aqui, porque eu estou na conta demo, fazendo alguns testes agora, estou validando algumas coisas aqui na conta demo, então estou testando aqui já, então ele já tem até alguns números aqui de assertividade e tal, mas porque eu estou fazendo alguns testes. Mas seria isso. Como é que eu sei que o robô está rodando? Porque aqui embaixo da minha conta aqui, né? Aqui eu estou na conta demo. Se você estiver na conta de produção, o robô vai ficar abaixo aqui dos teus dados. Neste caso aqui ele está abaixo aqui, ó, tem um sinalzinho do ícone ali com um playzinho verde ali. Aqui também vai ficar um playzinho verde e lá em cima no Algo Trading também. Se eu quero parar o robô, se por algum motivo eu não quero que ele continue operando, basta que eu desmarque essa opção, o Algo Trading, aqui o botão, e ele fica vermelhinho e ele para de operar. Se eu clico de novo, ele retoma a operação de novo. Tá bom, gente? Seria isso então, quem fizer isso aqui, conferir esses dados de acordo com como eu coloquei, vai conseguir botar o robô a rodar sem problema nenhum. Clica com o botão direito aqui do mouse e vai nas propriedades, você pode conferir os dados aqui e as informações, ou pode alterar algum dado, né, as informações, os cálculos, a quantidade de contratos, de loss, de gain, os horários, altera o que precisa e dá um OK, ele salva e segue o barco de novo, segue rodando o robô. Tá? Seria isso então, gente. Um abraço. Só mais uma última coisa. Aqui, ó, ele vai te dar um histórico, algumas informações com relação ao status do que está acontecendo agora. Que nem neste caso aqui, ó, como eu ajustei aqui, ó, para ter o limite de loss diário de R$45, eu botei o robô a rodar, mesmo estando para um play aqui, ó, o robô disse que o loss diário foi atingido. Então ele não vai continuar operando, ele vai parar o robô. O mercado vai seguir, mas ele não vai operar. Se eu venho aqui, altero aqui os parâmetros e aumento aqui o critério, neste caso aqui, nesse meu exemplo, aí ele vai continuar seguindo o robô operando normal. Tá bom? Então vocês vão conseguir acompanhar os status aqui, se o robô está fora do horário, se o robô está dentro do horário, se ele já atingiu meta de gain, se já atingiu meta de loss. Vocês vão conseguir acompanhar aqui o que está acontecendo com o robô nesses status aqui, abaixo dos dados de perda, de assertividade, vocês vão conseguir acompanhar. Tá bom, gente? Um abraço, espero ter ajudado aí. Não esqueçam aí de curtir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, comentem. Se tiver alguma sugestão de vídeo, comentem aí abaixo desse vídeo aí alguma sugestão de ideias que vocês têm dúvidas aí, comentem, por favor. Se inscreve no canal aí para dar uma força, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.